Olá, minha gente, tudo bem? Eu me chamo Levi Medeiros, eu sou mentor, pastor, profeta e cuido de pessoas há 25 anos. São muitos atendimentos, eventos, congressos, seminários e mentorias. Hoje eu quero compartilhar com você uma nova experiência, o meu podcast. Mas antes de falar do meu podcast, eu quero convidar você para me seguir no YouTube. Você que ainda não me segue, começa a me seguir, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho para receber notificações de vídeos, de muito conteúdo abençoado e transformador. Não me siga só no YouTube. Começa a me seguir no Instagram, no TikTok, no Facebook, todas as minhas redes sociais, elas estão conectadas com conteúdo programado para transformar e motivar a sua vida. Hoje eu começo o meu podcast, Mesa da Sabedoria. Hoje será o primeiro episódio, a jornada Experiência 4.0. Eu vou quarentar, agora dia 30 de agosto, eu vou quarentar. E durante 40 anos eu vivi e experimentei experiências boas, ruins, e eu vou estar compartilhando em episódios no meu podcast, aqui no meu canal no YouTube, esta jornada Experiência 4.0. E o tema do primeiro episódio é Memórias que construíram a minha vida. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, meu querido amigo Vomar Júnior. Eu conheço o Júnior já há 20 anos. Eu tive a grata satisfação e alegria de conhecer o Júnior ali em meados de 2006, 2007. E o Júnior é um amigo precioso, considero como um irmão. Nós temos muita história aí, vividas, compartilhadas. O Júnior é pastor e também é servidor, auditor do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E nós vamos ter uma conversa aqui hoje muito interativa sobre a minha vida, sobre as nossas experiências, essa vivência de longos anos. Júnior, é um prazer ter você aqui, meu amigo, comigo hoje, nessa mesa de sabedoria. Vai rolar muita coisa aqui e eu tenho certeza que a turma aí, a galera vai ser abençoada. É muito bom estar com você aqui nesse primeiro episódio. Obrigado, Levi. Eu que me sinto honrado em participar da gravação deste primeiro de muitos, episódios aí, esse novo projeto que Deus colocou no seu coração. E são muitas memórias, lembranças. Imagino que hoje nós vamos voltar um pouco no tempo aí. Vai ter uma nostalgia, algumas emoções aí, mas de fato nossa amizade já vai para 20 anos e a gente tem muita história juntos aí, né? De grandes momentos que nós vivemos juntos, né? Com certeza. Mas, Júnior, a pergunta é, para os nossos amigos que nos acompanham agora, por que eu te convidei? Vou falar um pouquinho para a gente iniciar essa conversa. Quem é o Júnior para mim? Bom, você, eu já falei um pouco, vou agora discorrer um pouco a sua importância. Tem uma importância vasta. Primeiro, a importância familiar. Eu gostaria de compartilhar um pouco agora de trechos da minha vida. Eu sou nordestino, a cabeça não engana, o tamanho, as orelhas também. E eu tive a grata honra de ser chamado por Deus para fazer parte da história do estado de Mato Grosso há 20 anos atrás. E nesses encontros e conexões, Deus me apresentou seu pai, o apóstolo Vomar Buco, e desse conhecimento eu conheci você, seus irmãos, e tive a grata honra de ter uma convivência ali em realidade de igreja, mas também morei na sua casa, na casa dos seus pais, né? Hoje você tem a sua, é casado, é pai. E então, por isso que você tem esse significado de ser o primeiro convidado para fazer parte dessa mesa. Alguém que acompanhou minha história, meus altos e baixos, acompanhou minha juventude, acompanhou as minhas entregas, os acertos, os erros, aquele missionário que chegou com aquela explosão no meio eclesiástico, na realidade de igrejas, acompanhou também alguns tropeços, porque nós somos humanos, e na minha humanidade e maturidade eu também cometi erros. Então, você é a pessoa que pode me falar não só do Levi, do altar, do Levi com títulos, com performance de um homem público, mas você pode falar do Levi homem, do Levi que tem necessidades, que tem erros.
E o amor é um sentimento que nos torna humano a partir do momento que você conhece a dor do outro, que você conhece o erro do outro, e aquilo não te afasta, aquilo te aproxima. Então nós tivemos experiências espirituais, mas antes das espirituais foram as experiências humanas, da convivência, dos momentos de compartilhamento, de dificuldades que você passou e que eu estava presente ali naquela necessidade que você tinha de uma palavra, de um aconchego, momentos que eu também passei de dificuldade e que você estava presente naquele momento em que eu precisei de acolhimento. Então, a primeira pergunta para a gente deixar essa conversa aqui bem interativa, Júnior, é: o que foi que marcou essa nossa amizade? O que mais que te marcou? Eu sei que existem muitas imagens aí, né? Da minha participação pregando, orando, mentoreando você, sua esposa, hoje seu filho, seu pai, seus irmãos, o contexto religioso. Existe também, eu creio que a questão da amizade. Na tua vivência com essa relação nossa, o que é que você entende que marcou? O que é que mais marcou? O que é que mais nutriu as memórias aí? Olha, é difícil escolher, né? Assim, tantos momentos, né? Falar tantos momentos. Mas, Levi, assim, eu acho que o que marca para mim esse nosso relacionamento, essa amizade que nós temos é justamente uma conexão que nós criamos como amigos e quase irmãos, praticamente irmãos, moramos juntos. Tanto que nós tivemos um tempo sem nos falar, né? Um momento que você tinha outro projeto, foi para o interior, se casou, e a gente deu uma distanciada por conta dos propósitos daquele tempo. E nós ficamos sem comunicar muitos anos, né? E retornamos agora há pouco, mas quando a gente retornou, era como se nós nunca a gente conversasse todos os dias. Então, é uma conexão natural, e eu digo sempre que as amizades verdadeiras são isso. Você não tem que ficar todos os dias falando com alguém, mandando mensagem, você sabe que pode contar com a pessoa. Quando você se encontrar, certeza, tem uma conexão, tem uma cumplicidade, tem uma entrega mútua, e eu sempre senti isso da sua parte. Então eu sempre assim entendi e respeitei muito seu papel ministerial na minha vida e espiritual. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E um grande homem de Deus mesmo na minha vida, na minha família, na minha igreja, mas também um amigo. A gente conviveu juntos, né? A gente comeu muito baguncinha junto. Comeu muito baguncinha. O sistema foi bruto. Cresceu um pouquinho. Agora eu tenho que fazer dieta, porque o tempo passou, cresce tudo, né? Cresce a barriga, e agora eu tô tendo que ir pra academia, fazer dieta, mas não tô tomando monjara não, viu, Júnior? Para com esse negócio de monjara, esquece esse trem. Mas, Júnior, você tava falando aí dessas experiências. O seu pai, por exemplo, o pastor Vomar, a sua mãe, a apóstola Neida, eles têm toda uma vivência, né? Seu pai está com o quê? De idade tem... Está com 74, né? Anos 73. Pois é, então é uma vivência, né? Muita experiência. Já lidou com tanta gente, com lideranças, né? Conhece o estado do Mato Grosso como ninguém, é historiador. Então, como que eu cheguei, só para o pessoal entender, até a família Bocco? Foi algo assim inusitado, porque na época o pastor Davi era um amigo em comum, né? Eu conheci, e como era um amigo em comum também do seu pai, ele me apresentou. Eu até lembro que você foi numa agenda que eu estava pregando, e ali já surgiu um convite. Eu fui pregar na igreja que o seu pai, naquela época, era pastor, né? Estava como pastor presidente, e dali que surgiu essa amizade. Até então era uma amizade ministerial, inicialmente, né? Aquela conexão. Eu, aos meus 19 anos de idade, né? Eu tava desnutrido, baleado, meio sofrido, mas não tem nada a ver com o Nordeste, não. Para com isso. Mas naquela altura daqueles momentos, eu estava vivendo, Júnior, um período de indefinição. Porque, raciocina comigo, 19 anos de idade, eu tinha deixado minha terra, meus pais, toda a cultura, né? Toda a implicação de expectativa familiar, para viver em uma terra longínqua
e de uma cultura totalmente avessa à minha. Então, quando eu conheci você e sua família, eu não sabia se eu ficava, se eu ia embora, se eu pertencia a esse lugar, se minha vida iria criar raízes, conexões aqui. Então, quando eu conheci vocês no meio desse turbilhão de sentimentos. Então, quando eu chego na sua casa, que de fato nós moramos juntos, eu comecei a conviver com seu pai, que mesmo na minha imaturidade, mas eu já tive a leitura com quem eu estava e a representação que vocês tinham em relação à sociedade, à história, à formação de vocês. Eu comecei a entender o significado do meu propósito no estado de Mato Grosso. Então, eu quero assim dizer para você nessa mesa aqui, nessa conversa, que a vida de vocês, o amor com que vocês me acolheram naquela época, foi um dos motivos, eu diria até determinante, para eu criar raízes no estado de Mato Grosso. Porque a minha vida mudou, o meu ministério mudou, o meu chamado mudou, a minha homilia, a forma de pregar mudou. Eu até ousaria dizer que você, seu pai, sua mãe, sua família, Júnior, foram responsáveis, foram protagonistas de redesenhar meu ministério. Eu nunca esqueço uma vez quando eu estava participando de um encontro com Deus e estava fazendo uma ministração ali, aquela ministração ali bem intensa, e aí depois o seu pai me dizia assim: rapaz, olha que eu conheço a história, eu conheço a Bíblia, mas eu nunca vi isso aí da forma como você apresentou. Então, aquele momento, aquela convivência com vocês ativou em mim uma busca por um conhecimento que eu não tinha até então. Então, eu mergulhei em uma vida de conhecimento mais profundo, uma vida de oração com mais intimidade. Então, Júnior, essa vivência com vocês, que durou ali, foi de 2006, 2007, 2008, finalzinho de 2008, 2009, eu fui para o interior, para Mirassol do Oeste. Então, vocês me apresentaram para o Mato Grosso. O seu pai, na verdade, escancarou as portas. Eu nunca esqueço que seu pai chegou numa reunião, tinha em média, eu acredito que uns 10 a 12 pastores batistas, e dali já saíram todas aquelas agendas. Mas eu lembro, Júnior, que você estava meio baleado também, você estava meio sofrido, rapaz do céu, esse negócio aí, até hoje, quando eu lembro, rapaz, o Júnior estava sofrido naquela época também. Eu estava sofrido, porque como eu te falei agora, eu estava sem saber se ficava, se ia, se voava. E aí, de repente, eu comecei a entender que eu iria ficar no Mato Grosso. Sim. Mas eu lembro que a gente brinca por causa da intimidade nossa, mas eu lembro que você também estava passando um processo pessoal, né? De dificuldade naquele momento. Coincidiu, né? Quando eu te conheci, você estava passando um momento delicado. E eu gostaria que você compartilhasse, porque nós vivemos junto isso, né? Foi em 2007, não lembro, finalzinho de 2006. Eu acho 2006, final de 2006. Foi. Eu gostaria que você contasse um pouquinho essa vivência, que eu cheguei, você já estava naquele momento, né? Exatamente, você resgatou bem. Eu me recordo muito bem desses primeiros momentos que a gente se conheceu, né? Realmente foi ali na Igreja Batista Getsemane. E um jovem, realmente, todos que te assistiam ficavam impactados como que Deus usava um jovem de apenas 19 anos, né? Com um domínio tão grande da palavra e também usado por Deus em revelação, né? Em profecia. E foi nesse ambiente que eu te conheci, minha família. E aí logo teve essa conexão realmente. E eu sei que rapidamente, como você disse, você foi lá para a nossa igreja fazer algumas campanhas. E aí essas campanhas se desdobraram em outras. E tinha culto segunda-feira, terça. Eu me recordo que a gente começou a ter cultos e iam lotando a igreja. E a gente fazia mais cultos e via mais gente. Naquela época Deus te usava muito também em curas, né? Curas, libertação. Então, eu me recordo muito bem. Então, assim, para te dizer, você acabou fazendo uma homenagem à minha família, fico feliz. E realmente esse acolhimento foi de coração, porque nossa família, e aí meus pais, né? Logicamente, são os principais responsáveis, eles enxergaram essa carência sua, essa necessidade de família, de um acolhimento.
E com 19 anos você tinha uma maturidade muito grande. Assim, espiritual, né? Você nunca se queixou, nada disso, mas os meus pais, nossa família, né, te abraçou, falou, olha, vamos trazer ele para perto, ele precisa de alguém, ele precisa de amparo aqui, de apoio. Então, eu fico feliz. E aí, aí entrando um pouquinho na parte que me toca, né, realmente, foi um momento muito emblemático para mim, porque eu estava em 2006 eu iria me casar no final de dezembro. Verdade. E aí, em novembro, 30, 40 dias antes, nós terminamos o noivado com... Vixe. Aí o caboclo fica sofrido, hein? No primeiro momento ali parece que foi um alívio, né? Mas depois, minha amiga, a pancada. Eu muito jovem ainda, eu acho que eu estava com 25 anos na época de 2006, né? E então, assim, muitas dúvidas na cabeça, muita coisa, uma insegurança. Nós resolvemos terminar o noivado já com convites prontos, ainda bem que não tinha entregue os convites. Vixe, mas com um contrato já de buffet, de igreja, de tudo. Você imagina a confusão que foi aquilo. Mas nós decidimos terminar. E após esse término, né, a Raquel foi embora até do estado para ficar um tempo fora, perdemos todo o contato. E só que depois de um tempo, né, umas 2, 3 semanas, parece que caiu a ficha, assim, e aí Deus começou a mostrar, assim, e eu comecei a entrar numa crise mesmo. Falei, puxa, a mulher da minha vida eu deixei escapar, né? O que eu fiz, né? Então foi um momento de conflito muito grande de identidade, de propósito, porque um casamento simboliza isso também, propósito, os projetos, enfim, uma vida. E então foi um momento que eu entrei numa crise muito grande e eu não tinha nada para me apegar, assim, não tinha. E aí foi quando a minha mãe, os meus pais disseram, olha, tá tendo uma campanha lá na igreja Getsemane, um jovem muito usado por Deus, vamos lá assistir o culto. E eu topei ir, né? E lá a gente já teve um primeiro momento lá, né? O pastor Davi já sabia da minha situação. Falou, olha, Levi, já colocou ali. Ora por esse homem aqui. Resolve aí. Eu acho que assim, ele não deve ter compartilhado nada da minha vida. E ali, quando você começou a orar por mim, Deus já começou a confirmar muitas coisas ali. E aquilo me trouxe paz ao meu coração, né? A situação, lógico, não estava resolvida, mas eu comecei a me sentir amparado por Deus, a ter uma visão mais clara do plano de Deus para aquilo que estava acontecendo. E aí aí depois tem mais histórias, né? O final dela é que depois de 4 meses nós nos casamos. Mudou, né? Deus eu lembro que teve até uma palavra profética, né? Que teve uma palavra profética, eu lembro. Foi dada a palavra que até o dia 31 de dezembro daquele ano ainda, ela te ligar. Eu não lembro bem, mas foi algo nesse contexto, né? Na primeira oração, eu me recordo que você falou o seguinte, olha, Deus não esqueceu, isso está nos planos de Deus, Deus vai unir vocês novamente. Você deu essa palavra. E aquilo já me animou, né? Para quem estava ali arrasado, aquilo ali já foi uma esperança. Para isso acontecer, era muito difícil, ele já tinha ido embora. Eu não tinha mais nem número de telefone, e-mail, não tinha mais nada. Estava desligado e dela, assim, e eu não queria mais saber, eu já tinha tentado uns contatos. Eu falei, não, impossível, né? Mas ali foi a primeira palavra. E depois de um tempo, isso foi começo de dezembro, vamos imaginar assim. Ali pelo dia 10, dia 15 de dezembro. Nós terminamos no final de novembro. No final do ano, você já estava com a gente lá em casa, a gente estava subindo para a igreja. Eu lembro que aí no carro você falou assim, e a gente não estava orando, nada assim, foi algo que eu acho que Deus falou com você e falou, olha, até o dia 31 você vai receber um telefonema. Olha só, de arrepiar, hein? Pois é, e isso já devia ser assim, dia 27 ou 28 de dezembro. Sei. E eu estava tentando falar com ela e não conseguia, ele não queria saber, eu mandava recado, ela, não quero mais saber, agora acabou, e aí minha angústia só aumentava. Nossa. Porque aí eu já tinha a palavra de Deus, de que Deus iria nos unir, mas lá parece que Deus não estava falando. Era o que vinha na minha cabeça. Aí quando você disse assim, olha, você vai receber um telefonema, ela vai te ligar, se é Deus que está falando isso para mim,
ela vai te ligar até dia 31. Aí, meu amigo, ali eu senti que, bom, agora ou esse profeta é profeta mesmo, o bicho é de Deus ou não é? ou não é, porque não tem como, dia 31 vai passar e vai chegar o dia 1º. E se esse telefonema não acontecer, meu amigo... E eu fiquei naquela, que eu tava lá na sua casa, rapaz, tem que acontecer, essa mulher tem que ligar, senão eu tô vazado, vou voltar rodado pra Paraíba, meu amigo. Eu ficava orando, né? Rapaz, bota essa mulher, incomoda essa mulher pra ligar pro senhor. Então foi muito assim, isso foi uma das coisas que marcou, Levi, porque assim, você falou muitas coisas da minha vida que realmente aconteceram. E com detalhe, assim, sabe? E esse telefonema foi, e de fato aconteceu. Eu recebi um telefonema, na época ainda tinha o telefone fixo lá em casa. Ela ligou? Ligou. Dia 31? De um orelhão numa cidade lá de São Paulo. 31 de dezembro? Dia 31 de dezembro. Antes da meia-noite? 31, à tarde. Me ligou e ali a gente foi uma primeira conexão, né? E aí Deus já estava falando com ela também. Enfim, meu amigo, Deus nos uniu novamente. E no começo de janeiro a gente já se encontrou e já marcou casamento e estamos até hoje aí. Um casamento. Ano que vem a gente faz 20 anos de casado. Nossa, é uma história, hein, Júnior? O Heitor tá aí, o Heitor tá com... Heitor fez 18 fez agora. 18 já, Heitor já tá subindo, já tá subindo de nível já. Pois é, moço. A responsabilidade do homem já tá aumentando, 18, né? bateu na porta. Ô, Júnior, mas você falando essa história aí, eu tava pensando aqui que a convivência, e você, como eu também, nasceu num lar de pastores, um lar pastoral. E a convivência com um líder, um missionário, um profeta, ela tem seu lado bom, que você conhece alguém que tem aquela intimidade com Deus, como você falou, né, os dons que Deus me deu para a glória de Deus, que tudo é graça dele. Mas existe o outro lado também. Como eu falei no início, antes do dom vem o homem, e antes do ministério vem o homem. Então, nessa época, quando eu conheci você, sua família, eu lembro que eu pregava em 3 igrejas num dia só. Uhum. Pela manhã eu pregava numa igreja, à tarde em outra, e terminava à noite em um outro altar. Então, era uma loucura. E isso não estou falando só de uma denominação, eram várias denominações que me acessavam, que me procuravam. E eu, no fervor da idade e da unção, eu entendo que naquele momento eu não estava preparado para aquele contexto. Então, quando se convive com um profeta, você tem 2 opções. Você vai conviver o período em que ele está no alto, e quando a humanidade aparecer, os erros e os tropeços, aí você vai tomar uma outra decisão. Se você vai conviver com o caído, ou se você ficou só com aquela memória do homem de pé no altar, que orava, que profetizava milagres. O meu nome, Júnior, Mato Grosso tem uma nova cidade que foi criada, está com 142 cidades. Eu ousaria dizer para você, não vou nem falar fora do estado de Mato Grosso, mas dentro do estado de Mato Grosso eu tenho sementes de mensagens, orações, atendimentos. Eu não vou nem falar de igreja, de pastores, porque nessa época, quando eu conheci vocês, só de igrejas batistas, foram mais de 30 igrejas batistas. Na oeste do Mato Grosso, toda a oeste ali, eu preguei em todas as igrejas batistas. E o sinal de que alguém está curado é quando ele fala do passado, de pessoas que ele errou ou que essas pessoas erraram, de forma tranquila, pacífica. Então, Júnior, o que eu vejo? É que é muito bom você conviver com alguém que está no auge, mas é difícil você ver aquele personagem que entrou na vida sua, que eu entrei na sua vida, que você estava em crise, a igreja estava... Eu entendo que a igreja que vocês cuidam até hoje, inclusive como líderes, ela estava vivendo um contexto de transição. Vocês estavam saindo de um contexto de tradicionalismo para um contexto de avivamento, as células, os encontros com Deus. E eu chego justamente nesse momento de transição. Eu nunca esqueço que acho que a igreja sua, né, a igreja liderada pela família Buco, até hoje, eu acho que foi construída por americanos, não sei, não lembro, parece, ou não. Aquela não, né? Aquela não. A outra congregação, né? Teve do Chapéu do Sol do Jardim Glória, sim. Que a gente já estavam lá.
Mas eu lembro que ela tinha, não sei como é que chama, aquela torre que antigamente o pessoal fazia na frente. Sim. As torres, né? As torrinhas assim na igreja. É. E aí eu sempre brincava com seu pai. Rapaz, eu tô doido para dar uma marretada nessa torre aí pra gente quebrar esse negócio. E era um tempo pequeno, né, Júnior? Acho que ali cabia, não sei, 100 pessoas. Por aí. Era minúsculo. Pequeno. E vocês saíram daquele tempo minúsculo, vocês estão num templo grande. Eu não sei quanto cabe lá hoje, lá, ali umas sentados. 800 pessoas, né? Eu ia até falar 1000. Acho que se apertar um pouco, cabe nisso. Sem falar na rede, né? Que vocês têm uma rede de congregações, de filiais, né? Sim. Você já falou aqui ali de Várzea Grande, falou do Chapéu do Sol. Jardim Glória. Tem o Pedra 90. Pedra e 90. Rosário Oeste. Rosário Oeste. Então aquela igreja minúscula se transformou nessa rede, né? De igreja, de filiais. Mas infelizmente, ou felizmente, Júnior, a minha vida não foi feita só desse momento de glória. Do cara que profetiza, do cara que prega, do cara que ora. Infelizmente teve alguns percalços aí, alguns desencontros. Você falou de que você resgatou, né, seu relacionamento, conseguiram ter um diálogo aí. Eu casei, naquele período eu fui para Mirassol do Oeste em 2009. Eu já estava no contexto de igreja batista, né? Eu vim da igreja congregacional, me tornei um batista de carteirinha. E então casei em 2010. 2010, quando foi em 2018, é que veio uma crise avassaladora e acabou tudo aquilo que eu achava que era algo palpável, que nunca ia cair. Então eu tinha 3 igrejas na época, minha filha estava com 4, 5 anos de idade. E aí, Júnior, olhando para trás, eu vejo que muita coisa foi desconstruída. Porque, embora eu sempre fui um pregador avivado, mas haviam muitas coisas que precisavam serem tratadas. Porque eu fui meio que usando o ministério e o dom para esconder algumas mazelas. E você sabe, você cresceu nesse meio e sabe que muitos líderes, infelizmente, cometem esse mesmo erro. Eles são gigantes nas plataformas, nos altares, mas são formigas na sua casa. Então, eu vivi isso, Júnior. E eu não tenho nenhuma dificuldade de falar isso. Porque o meu casamento acabou e o meu ministério acabou, não foi por culpa de terceiros. Eu não posso terceirizar isso. Eu mesmo fui o culpado. Isso é igual quando você vai fazer determinado procedimento cirúrgico, você não tem que assinar ali um termo de responsabilidade, né, que você se responsabiliza. Sim. Então, hoje aqui nessa conversa, aqui nessa mesa, quem foi o responsável pela minha queda moral? Levi Medeiros, é o meu CPF. O meu CPF, a minha vida, os desvios de caráter, do meu caráter, é que foram responsáveis pela minha queda. Porque você sabe, Júnior, que muitos pastores, quando eles caem, eles, além de não tratar a queda moral, eles ficam terceirizando. Ah, foi o pastor, ah, foi a igreja, ah, foi a ex-mulher. E eu acredito que, contando para você aqui, e compartilhando com as pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast agora, abrindo meu coração, na verdade, que eu nunca abri meu coração dessa forma, como eu estou abrindo, né? Aqui para você e para a turma aí, que está nos vendo. Naquele momento, quando eu perdi casamento, quando eu perdi igreja, eu perdi tudo, eu entendi que o verdadeiro líder iria surgir daquele momento. O verdadeiro líder. Você lembra que Adão, quando ele recebe a proposta do fruto proibido da esposa, ele não exerce a liderança. Ele não exerceu a liderança no fruto da queda, quando a esposa trouxe para ele, e ele não exerceu a liderança depois da queda. Porque são 2 situações diferentes. Então, o fruto da queda é apresentado para todo mundo. Às vezes, para alguém pode ser mulher, às vezes pode ser a sexualidade, para outros pode ser a fama, o dinheiro, o poder. Então, o fruto é apresentado. Então, nesse contexto, Júnior, assim, olhando, você conviveu com os vários Levis. Você conviveu com esse Levi que você falou aí, o profeta, o cara dos altares, que todo mundo queria me levar para o altar. Eu lembro que eu tinha até uma dificuldade de fazer agenda. Que você conviveu com isso. O pessoal ligava para o seu pai. Ô, pastor Vomar, tal, como é que faz? Todo mundo queria o Levi, era ou não era? Era isso mesmo. Todo mundo queria o Levi.
Mas, Júnior, quando eu fracassei, então esse Levi frustrado, desapontado moralmente, matrimonialmente, poucos ficam. E o fato de a gente estar aqui hoje, ó, nessa distância, nessa conversa aqui de amigo, mostra que você é um amigo verdadeiro. Porque os amigos que ficam quando você cai são os amigos verdadeiros. Então, assim, você conviveu com aquele Levi lá do passado e com o Levi do hoje. E aí, olhando para esse Levi do hoje, o que é que levou você a continuar sendo amigo do Levi do hoje, mesmo sabendo de tudo isso? Que você viu as glórias, mas viu os meus fracassos também. Você viu eu lá em cima e me viu embaixo também. O que é que fez você assim? Não, o Levi está aí, voltou para Cuiabá, eu voltei para Cuiabá em 2020. Nós nos reencontramos, tem o quê? Tem 2 anos? Acho que 2, né? 2 2, que a gente mais ou menos se falou. 2 anos e meio, talvez. Aí foi na sua casa, a gente se reencontrou. Então, quer dizer, muitos às vezes nem procurariam, né? Mas você se permitiu me aceitar de volta na sua casa, no seu convívio. E eu tenho essa conversa, Júnior, porque muita gente que está assistindo a gente agora nesse podcast, essa experiência que eu narrei aqui, isso é uma experiência comum. Não é só no Mato Grosso, não. No Brasil e no mundo. A gente vê grandes líderes que caíram, não vou ficar citando nomes aqui, líderes que caíram e foram expurgados, excomungados, amizades que se quebraram quando alguém fracassou. Então, assim, Júnior, o que é que faz alguém ficar ao lado de uma pessoa que moralmente desapontou a sociedade, a família, a religião, e no seu caso, falando de nós agora, se ainda ficou? Isso, boa pergunta, excelente. E é muito fácil de responder, Levi, porque assim, apesar desse tempo que nós passamos separados pela distância, acho que mais a questão da geografia, cada um vai para o lado e aí começa as coisas da vida, os projetos. Nós nunca perdemos a consideração que a gente tinha por você. Você foi meu padrinho de casamento, não sei se você lembra. Verdade, então, eu fui mesmo. Quando eu virava o meu álbum lá para mostrar para alguém, tava lá o nordestino. Eu vi o Levi, mas não só no álbum, a gente sempre lembrava, puxa, e o Levi, como é que será que tá? A gente acompanhava algumas coisas, acho que no Instagram, no começo não tinha muitas redes sociais. A gente tinha essa necessidade de reencontrar como um amigo, um parente que você não vê há muito tempo, que tem uma consideração muito grande, existe um vínculo. Então isso, com o passar do tempo, Deus foi colocando no coração meio da Raquel. Puxa, a gente precisava encontrar o Levi, né? Aquela questão de, puxa, nós não podemos apagar do nosso álbum pessoas que foram tão importantes para nós, amizades boas, construídas, né? De forma genuína. Inclusive, você deixou muitas palavras de Deus para a nossa vida, profecias que se cumpriram e nem você sabia. Olha só. Isso aconteceu no meu trabalho, na questão familiar. Eu lembro que você a casa que a gente mora hoje, você falou, a gente ainda morava num apartamento pequeno, enfim, você falou, olha, eu vejo vocês numa casa grande e tal. A gente, nossa, que loucura que é essa, né? Eu tô aqui, acabei de comprar um apartamento. O cara tá e para nós aqui é o melhor que Deus pode dar. E você já lançou essas sementes na nossa igreja também, muitas palavras lançadas e que foram se cumprindo. Então, assim, nós nunca esquecemos o Levi, amigo, irmão, mas também o Levi, ministro de Deus. E a gente acabou sabendo das notícias que chegou de lá, porque a notícia, quando não é boa, ela corre, né, Levi? Quero ver, mas ela chega rápido. A boa não vem rápido, não. A ruim é igual mas avião. A ruim vem rápido. E a gente, de fato, recebeu, poxa, o Levi está se separando, o Levi, as igrejas, e aquela situação toda. E eu realmente fiquei muito, muito triste, assim, de ouvir. Mas nunca perdi a consideração. Pelo contrário, acho que até isso Deus falou, olha, existe um amigo que está passando por lutas aí, né, também. E aí,
como é que fica, né? Então, e a gente sempre falava, olha, nós precisamos ter o Levi aqui em casa. Nós precisamos mostrar para ele, contar esse restante da história que ele não participou na execução, mas no planejamento sim, quando ele lançou as palavras. Então, acho que Deus foi colocando isso no nosso coração, de cada vez mais forte, Levi. E aí, eu me recordo que eu te procurei, acho que foi acho que foi no Instagram, começou no Instagram. A gente não tinha mais contato. Foi no Instagram, porque o telefone vai mudando, né? Foi no Instagram. E aí você respondeu e a gente se encontrou e aí de lá para cá a gente se estreitou, se aproximou novamente da minha família, da igreja. Até depois de amanhã você vai estar com a gente lá no acampamento dos adolescentes, no acampatim lá. No 12º acampatim, então... enfim, e eu acho que nós conseguimos entender. Eu, pelo menos, eu tenho essa maturidade hoje, porque eu sou filho de pastor, eu conheço inúmeras histórias de pastores, né, que caíram, se levantaram, pastores que caíram e não se levantaram, ministérios, pessoas. Todos nós erramos, cometemos erros, eu já cometi muitos e vou continuar cometendo. Então, eu consigo enxergar... ter a maturidade de saber que Deus sempre usou pecadores. Pessoas que tinham problemas, às vezes de caráter, algum problema em alguma área, mas que isso não impedia de Deus usar. Então, a gente sempre soube, você era um homem de Deus. E tudo isso Deus permitiu de algum modo, e hoje a gente vê Deus restaurando, né, projetos na sua vida, te colocando em novas posições. Então, isso testifica ainda mais que você não perdeu o dom, porque o dom vem de Deus. Você continua sendo homem que cometeu erros e que você tem a coragem de, inclusive, assumir como você está fazendo aqui. Uhum. Poucos fazem isso, têm essa coragem, né? Então, isso tudo, Levi, mostrou assim, esse lado vulnerável seu. Em nenhum momento, não é porque a gente está na frente das câmeras aqui, né? Mas na nossa privacidade, você nunca terceirizou suas culpas, né? E eu acho que isso aproximou ainda mais, cara, o seu coração do meu, da minha família, da minha igreja, né? Tanto que você já foi na minha igreja também. Sem dúvida. E a gente sabe o peso que tem isso, né? Hoje ainda, culturalmente falando, dentro das igrejas, né? Quando um pastor tem algum problema, se separa, por exemplo. Então, é isso, respondendo a sua pergunta ainda. Porque, na verdade, Júnior, quando a gente olha para o contexto bíblico, a gente estava lembrando aqui da história de Zaqueu. Perceba que o evangelista Lucas diz que ele cria uma estratégia para encontrar Jesus. Mas não era a intenção dele chamar Jesus para a casa dele. E não era a intenção dele resolver pendências daquela versão de desvio de caráter, até de ladrão que ele era, que roubava as pessoas. Não era a intenção. A intenção dele era ver um líder religioso que estava fazendo sucesso. Só que o que é que chamou a atenção dele e que mudou a intenção? Foi quando Jesus para embaixo da figueira aonde ele estava e chama ele pelo nome. Quando Jesus chama ele pelo nome, Jesus estava falando com a versão do ladrão, do cara que não respeitava a família. E ainda Jesus diz, eu vou na sua casa. Então, o que é que eu vejo aí? Olhando para o contexto, para o cenário das lideranças do passado e de hoje, Billy Graham dizia que os grandes homens, geralmente eles caem depois de grandes eventos, depois de grandes apresentações. Então, o maior desafio da liderança é trazer o Jesus do altar para dentro da sua casa. Porque Zaqueu, ele queria ter um encontro religioso com Jesus. É o chamado o encontro da aparência, é o encontro social. E a maioria dos líderes, por exemplo, a maioria das lideranças se relacionam com a Bíblia apenas como um livro pragmático, que vai dar a ele a mensagem para ele manter o povo ao redor do seu propósito, do seu ministério. Então, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, isso aqui é algo poderosíssimo, quando ele vai na casa de Zaqueu, ele não prega na casa de Zaqueu, ele não denuncia o pecado de Zaqueu,
Ele não denuncia o roubo, ele não denuncia adultério, ele não denuncia pecado. O próprio Zaqueu é que se denuncia. E aí, Júnior, tem uma palavra que eu aprendi ao longo desses anos, que confissão não se terceiriza. Confissão precisa ser feita publicamente. Porque a confissão secreta você resolve com Deus. Mas você, creio que há de concordar comigo, que o pecado, ele não é cometido só contra Deus. O pecado, ele é cometido contra pessoas. Todo pecado que um líder comete, ele não comete só contra Deus. Ele comete contra a instituição, ele comete contra os seus amigos, contra a sociedade, contra a esposa, contra os filhos. E eu entendi, Júnior, olhando para a história de Zaqueu, que eu não posso só ficar com a confissão secreta. A confissão chamada confissão vertical. Homem e Deus, Deus e homem. Eu tenho que fazer a confissão pública, que é o homem que pecou com os pecadores, que às vezes não estão preparados para perdoar o que pecou, o que caiu. Então, Jesus recebe uma confissão pública de Zaqueu. E ele dá o atestado do perdão. Porque quando é que eu estou preparado para receber o novo de Deus? Se as pessoas estão nos vendo agora entenderem isso, a vida delas vai mudar. Eu estou preparado quando eu publico o meu erro e então eu recebo a publicação do perdão. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, essa conversa na mesa de sabedoria, esse episódio hoje, nosso aqui do podcast, eu estou dizendo que a minha confissão, ela já era pública, mas agora ela vai ter um peso maior, porque está sendo feita no momento de intimidade e vai ficar registrado. A minha filha vai ver esse episódio. Daqui a pouquinho ela está ali, ela vai ver esse episódio. A ex-esposa, Júnior, que foi a vítima desse processo, ela vai ver. Os meus discípulos que eu ganhei para Jesus, as igrejas que eu cuidei, esses pastores todos aí, lá da época que eu conheci vocês, eles vão ver. E eu acho bom que vejam. Aliás, eu estou na torcida que vejam mesmo. Pastor, empresário, quem gosta de mim, quem não gosta de mim, eu estou torcendo para que vejam. Sabe por quê, Júnior? Porque quando um homem ele está preparado para confessar, ele está preparado para ser reconhecido. Eu só vou ser reconhecido no mundo dos homens caídos quando eu me levantar, não para falar da minha grandeza, mas para falar do meu erro e falar do arrependimento. Então, essa nossa conversa hoje é uma conversa terapêutica, é uma conversa pedagógica, está ensinando muita gente. Muita gente, Júnior, está aprendendo através de você, através de mim, do nosso relacionamento, da nossa conversa. Porque quando Zaqueu ele confessa o pecado, Jesus diz que a salvação não havia chegado no trabalho, no ministério, a salvação tinha chegado na casa dele, na família dele. Porque Deus primeiro ele vai resolver os problemas dentro da casa, para depois resolver fora. Eu não posso querer restaurar meu ministério, restaurar meu nome, restaurar minha identidade social, sem antes restaurar a minha identidade de filho, de pai, de homem, de marido. Então, Júnior, eu fiz todos o caminho do retorno. Né? Eu fiz todo o caminho. As pessoas, as igrejas, contexto de família do passado. Todo esse caminho, ele já foi percorrido. Então, hoje, eu olho para mim e eu já recebi essa validação de Jesus, óbvio. O pecado, quando ele é confessado, você já tem a validação. Mas muitos se enganam. Você também precisa falar aos homens, às pessoas envolvidas e também não envolvidas. Porque um líder, ele tem que prestar contas para as pessoas da sua vida, do seu ministério, da sua casa. Senão é melhor ele ficar em casa ou ser outra coisa e não ser líder. Porque líder tem que prestar conta. E hoje, Júnior, com esse fervor das redes sociais, eu percebo que existe muita propaganda enganosa.
As pessoas querem um resultado pragmático que está sendo vendido e está sendo exposto aqui. Então, Júnior, para a gente entrar agora nesse momento de fechar essa nossa conversa, eu diria para você que o Levi de hoje não é um Levi melhorado, mas é um Levi transformado. Porque Zaqueu, ele disse, eu vou procurar pessoas do passado e do presente, e eu vou devolver a elas o que eu roubei. No caso dele, ele tinha roubado dinheiro, mas você sabe qual é a pior coisa que você pode roubar no ser humano? É a honra do tempo e da vida que ela deu a você. Esse é o pior roubo. E quando alguém erra, peca, comete isso. Você assassina todo o tempo, toda a entrega que a pessoa te deu. Por isso que tem que ser publicado. Então, hoje, eu me sinto muito, muito alegre de ter você aqui hoje nessa conversa, porque você representa a voz de Jesus. Aquele Jesus que disse lá na casa do Zaqueu, hoje veio salvação aqui hoje. Então, você hoje está, não é validando, mas você está dando um sinal de amizade. Amigos que não abandonam os soldados feridos no meio da estrada. Então, hoje eu estou muito bem, estou reposicionado em Cuiabá, meu ministério está reposicionado, nunca abandonei minha filha, sempre cumpri meu papel de pai. As minhas relações e conexões hoje falam por mim. Quem vê hoje o que eu desempenho sabe que Deus me restaurou, me reprogramou ministerialmente. Hoje eu tenho um trabalho de mentoria, hoje eu tenho um escritório de terapia, hoje eu atendo empresários, líderes, pastores, servidores públicos diversos, inclusive, políticos, muitos políticos. E eu aprendi que cada tempo você tem um nível de unção diferente. Você tem um nível de influência diferente. Então, Júnior, eu gostaria de deixar minha gratidão a você, porque Jesus foi na mesa da casa de Zaqueu, e Zaqueu publicou a falha, recebeu perdão, e Jesus trouxe salvação para ele. Então, essa mesa que nós estamos aqui agora, desse podcast, desse episódio, é uma mesa de sabedoria. E eu gostaria que você deixasse também a sua mensagem, né? A sua palavra para as pessoas que nos acompanham agora. Essa conversa aqui, o que você achou dessa conversa, desse momento? Qual a sua percepção? Tem muita gente aí que eu acredito que foi alimentada, né, com essa conversa nossa. Levi, eu só tenho a agradecer mesmo pela amizade, pela forma como Deus te usou na vida de tantas pessoas aqui, não só da minha família, e agradecer pela sua maturidade, porque no seu papel, que já veio de outro estado, família é de outro estado, acontece tudo isso, o pensamento natural seria ir embora, né? Começar a vir de outro lugar, onde ninguém te conhecesse, para fugir da vergonha, do vexame, da cobrança, dos julgamentos. Mas você decidiu ficar. Aonde você caiu, você está se levantando. E, de fato, hoje eu vejo que Deus já te levantou, né? A gente já vê aí todo o favor de Deus sobre a sua vida em várias áreas, em várias frentes, de uma maneira diferente, como você disse. E então eu quero te parabenizar, cara, por ouvir essa história. Eu conheci alguns detalhes que eu não conhecia, e eu acho que era importante também que todos que te conhecem no púlpito, né, conhecessem essa história, as suas origens, as suas dificuldades também, a sua humanidade aqui, né, as suas vulnerabilidades, como a gente diz. E tenho certeza que isso vai ajudar todos nós. Me ajuda, tá? Ajuda todos que estão aí nos assistindo. E o que eu peço é que você continue olhando para Cristo como você sempre fez, tá? E acessando as portas que Deus tem aberto para você também, tá? Aprendendo com os erros, mas olhando para frente, né? Então, eu sei que Deus vai fazer muitas coisas na sua vida ainda. Você ainda é muito jovem, ainda vai fazer 40 agora. Tô novinho, tô tá cheirando novo, a leite. Nossa,
Nem tá usando Monjaro ainda, né? Sai fora, rapaz. Tô fora do Monjaro. Olha lá, tô aqui, ó. Mas eu não tomo Tá bomba. se Eu não tomo bomba. Tá indo na academia. Tem uns caras aqui do estúdio que a gente tá aqui agora que toma bomba. Eu não tomo bomba. Depois nós vamos investigar. Eu sou sarado. Aí, ó. Garotinho aqui, ó. Tô com uma força. Eu aguento correr 2 horas sem parar, viu? No pique. Não sei se você aguenta, não. Nossa, não aguento. Eu tô com aquela força de 19 anos, garotinho, ó. Cuida. Olha, tá com o pique total. Amém, Levi. É isso, então. Eu novamente agradeço, né? E a oportunidade. E sabe que minha casa está aberta. Nossa conexão agora só quero que aumente, né? Quero participar mais da sua vida. Quero que você também participe da minha família. E que a nossa amizade continue aí por muito tempo, né? Claro. E acompanhando as vitórias, mas também participando dos momentos difíceis que porventura surgir. Amigo tá aí para essas coisas, né? Júnior, meu irmão, eu quero agradecer a sua participação nesse podcast, sua amizade, seu companheirismo e obrigado por não desistir da nossa amizade, por continuar investindo seu tempo, sua vida. E esse momento aqui de mesa de sabedoria, quero deixar um lembrete para vocês. Você vai ter a oportunidade de continuar vendo a minha história por muitos dias. Não veja só uma vez, veja várias vezes essa história. É muito importante você se inscrever no meu canal no YouTube, porque ao se inscrever, você vai estar me ajudando a compartilhar essa história de fé e de esperança com outras pessoas. Então, se inscreve aí agora, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, tem muita coisa boa. Essa jornada Experiência 4.0 vai ter muito conteúdo. Durante semanas você vai ver muito conteúdo aqui no meu YouTube, tá bom? Então hoje foi o primeiro episódio. Quero agradecer a sua audiência, a sua presença. Me segue lá no Instagram, levimedeiros.oficial, no TikTok, no Facebook. Todas as minhas redes sociais, elas receberão esse conteúdo. Mas a minha história você só vê aqui no YouTube. Então se inscreve aí e chama o povo da sua casa, da sua família, para se inscrever também. Essa foi a primeira mesa de sabedoria. Vem outras por aí. E a gente já está se despedindo aqui com o meu amigo Júnior, agradecendo a ele mais uma vez. E até a próxima, né, Júnior? Até a próxima. Beleza.